Bom dia, meu povo. Apaga essa aqui, Claudinho, isso. Como é que fomos de mediúnica? Bem? Todo mundo bem? Tranquilo? Eu ia fazer até um bate-papo aqui para a gente tirar dúvida, né? Laísa, né, orientou isso, mas não tinha ninguém aqui, só tinha os desencarnados. Quando eu cheguei, o salão só tinha desencarnado e eles não estavam com dúvida nenhuma. Aí não teve atiração de dúvida, né? Não tinha não, eles já estavam bem orientados. Vamos hoje falar, né, continuar falando sobre o assunto da obsessão, só que hoje é a desobsessão, né? O que a gente tem como, quando escuta essa palavra, a gente pensa logo em quê? Reunião mediúnica para afastar o bicho ruim, né? Então, hoje a gente vai entender do que se trata realmente a desobsessão. Vamos lá. Os nossos objetivos, como a gente sempre começa, né? Então, o que a gente vai ver hoje? Ver que o Espiritismo oferece essa profilaxia necessária ao combate das obsessões, demonstrar as técnicas, né, as diversas técnicas da desobsessão e a sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo colabora para essa profilaxia das obsessões. O Emanuel passou com tanta vontade com o microfone para lá que eu falei, não é possível, já tem pergunta? Né? Eu pensei que ele ia entregar para alguém. Então, vamos só fazer um relembrando, né? Porque essa aula, como a aula de médiuns e mediunidade, não dá para falar de uma se não falar de outra. E nem sempre todo mundo assiste as duas aulas, né? Teve alguém aqui que não assistiu a aula da semana passada? Aí, 1, 2, 3, né? Então, não dá para a gente retomar o tema da aula inteiro, mas só alguns conceitos, né, que a gente viu lá na outra aula. Então, eu trouxe essa frase aí, que é de Ramatiz, que é um espírito hindu, que diz: refleti quanto ao que pensais e sabereis com quem andas, com quem andais, né? A gente transforma também aquela frase que a gente escuta aí comumente, que é: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Minha mãe falava muito isso para mim, né? Minha avó dizia: quem se mistura com porco, farelo come, né? Isso tudo dá para a gente empregar aqui. Só que aqui a gente muda o sentido dessa frase. A gente fala assim: diga-me quem és e eu te direi com quem andas, né? Porque é o que somos que atrai para perto de nós as pessoas que circulam a gente. E aí, quando eu digo pessoas, pessoas encarnadas e desencarnadas, né? As pessoas do nosso convívio, parentes, família, trabalho, academia, faculdade, ULI, todos os lugares, vizinhança, né? Todas as pessoas que circulam a gente, que circundam a gente, melhor dizendo, são as pessoas que a gente atrai para o nosso campo. Aí não adianta você me dizer assim. Hoje eu estou cheia de ditados populares, né? Mas tem mais um ditado popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? E isso é um ditado vitimista para mim, né? Porque o que a gente entende com isso? Que eu sou uma pessoa maravilhosa, generosa, ótima, maravilhosa, benevolente, né? Mas só atraio coisa que não presta para perto de mim. Coitadinha de mim, né? Não é isso. Essa não é a realidade. Se você está atraindo para perto de você aquelas pessoas reclamona, chata, que só fala de doença, sabe aquela pessoa que você fala assim: como é que você está? Ah, estou horrível, né? Essa semana foi um caos, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor na perna, uma dor no pé, né? Nada melhora, estou ferrado de dinheiro, né? Tem essas pessoas. Por que essas pessoas chegaram perto de você? Se você é tão maravilhoso, tão maravilhosa,
Então, não é bem assim, né? A gente atrai para perto da gente o que está no nosso campo. A gente atrai para perto de nós o que o universo manda para a gente, o que a gente manda para o universo, né? Então, só alguns exemplos, né? O que a gente atrai para perto de nós. Quando a gente está vibrando em qualquer um desses sentimentos, esses são só exemplos, mas tem milhões de outros, né? A gente atrai mentes com a mesma sintonia, vibração, onda, energia, afinidade e sentimento. Mentes de igual semelhança energética. Ah, mas eu não sou uma pessoa maledicente. Ah, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Ah, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Será? Eu costumo dizer que o aluno não gosta muito da aula de desobsessão porque a gente não gosta de assumir o nosso lado ruim, aspas. A gente não gosta de assumir o que não é legal. Se eu fizer uma dinâmica com vocês aqui, colocar assim, coloque 5 qualidades e 5 defeitos. O que vai ser mais fácil de preencher? Se eu chegar e perguntar assim, vamos fazer uma dinâmica, diga o seu nome, quem é você? As pessoas vão dizer as qualidades, né? Eu sou Bruno, sou estudante de não sei o quê, trabalho não sei aonde, sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa amorosa, carinhosa, sou assim, sou assim. Bruno não vai dizer, eu sou maledicente, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou egoísta. Às vezes a gente sabe e não fala, às vezes a gente sabe e não aceita, e às vezes a gente não sabe, na maioria das vezes. Mas nós somos tudo. Ah, eu não tenho preguiça para o trabalho. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu trabalho para caramba, eu tenho 2 empregos, eu acordo cedo e não sei o quê, lá. Isso é só uma das suas vertentes. Mas você tem preguiça para ler, por exemplo. Você tem preguiça para fazer exercício físico. Então, todo mundo tem preguiça. Eu não sou maledicente. Eu não faço fofoca com ninguém. Só com meu marido, com a minha esposa, que eu comento as coisas. Comentou. Seu marido pode até não contar para ninguém, mas você falou. Né? Então, nós temos tudo isso. Egoísta, não vou nem falar, porque não conheço ninguém que não seja egoísta. Eu não conheço. Né? Se eu vivi no tempo de Jesus e convivi com ele, não me lembro. Né? Porque eu acho que só ele. Então, nós temos tudo isso. Né? Nós temos que manter o equilíbrio aí. Diga. Eu vou além. A gente, quando você perguntou se era mais fácil falar os defeitos e a qualidade, eu acho mais fácil falar os defeitos. Porque é a luta que a gente tem para poder melhorar, tirar isso, né, que isso não pertence a gente, mas é involuntário, é dentro, e a gente precisa estar sempre revendo, refletindo sobre isso. Então, todo mundo, em algum momento eu fui egoísta, em algum momento eu fui orgulhosa, em algum momento eu fui e sou. Mesmo eu tendo consciência, eu sou. E aí, às vezes, eu brinco muito, porque eu e minha irmã, quando a gente está passeando, e às vezes a gente vê alguma situação, não fala, mas só de eu pensar, eu já olhou uma para a cara da outra, olha a maledicência. Aí eu olho para ela e falo assim, ó, já perdi ponto, já sei que vai ficar na minha conta. Então, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir chegar a um nível de não julgar. Aí sim, acho que aí as coisas começam a melhorar. Então, mas está tudo bem, a gente está por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui, já não está lá. Né? Gandhi tem uma frase que ele diz assim, que a pessoa que se considera, né, não estou falando com as palavras de Gandhi, que eu não me lembro ipsilítere o que foi que ele disse, mas o cerne da questão é o seguinte, ele diz assim,
a gente reconhece uma pessoa não violenta, não é porque ela não bate em ninguém, não agride fisicamente, não grita, não xinga, não é áspera. Não é assim que a gente reconhece uma pessoa não violenta. A gente reconhece uma pessoa quando ela não é violenta, quando ela nem pensa na violência. Ela nem pensa em xingar, porque às vezes a gente pensa em xingar, que é só uma meia horinha ali enforcando aquela pessoa, né? Só meia horinha sem ar ali, né? Então, eu não fiz. Eu tenho regras da sociedade, eu sei que se eu fizer, eu vou presa, mas passou pela minha cabeça. Né? Botar o pezinho assim na frente, para alguém tomar um tombinho, né? Dar uma xingadinha, né? Dá uma vontade de dar um soquinho assim em alguém, de vez em quando. Então, pensou. Né? Isso serve para o julgamento, serve para a maledicência, serve para o egoísmo, né? Para a inveja, para tudo isso. Eu sempre uso um exemplo aqui, quando eu faço essa aula, que é assim. Por exemplo, Manuel fez uma aula segunda-feira, na turma de segunda. Mentira, viu, gente? Eu estou só criando uma história. Manuel nem fez a aula, né, Manuel? Mas vamos dizer, ele fez a mesma aula, desobsessão, na segunda-feira. Eu estava lá no fundo do salão, assisti a aula dele. Aí, quando ele sai aqui do salão, acabou a aula, eu digo, mano, que aula maravilhosa, que aula perfeita. Seus slides estavam perfeitos, sua eloquência estava maravilhosa, seu conhecimento, você interagiu com a turma muito bem. Nossa Senhora, você está de parabéns, que aula maravilhosa. Sorrindo. Né? Todo mundo vai pensar o quê na minha volta? Nossa, Alessandra, que generosa, né? A elogiar o coleguinha, né? Que humildade, que reconhecimento do trabalho do outro, né? Que maravilha. Mas por dentro, eu estava com inveja, com uma raiva, porque a aula dele foi melhor que a minha, né? Com um sentimento ali de inveja mesmo, de raiva, mas eu estava no sorriso, como diz meus filhos, com cara de egípcia, né? Aqui, ó, que aula maravilhosa. Nossa, gente, ainda falo para os colegas, né? Gente, vocês não sabem a aula que esse cara deu agora. Que aula maravilhosa. Né? Todo mundo entendeu o maravilhoso da história. Mas o universo entendeu o quê? O que eu joguei? O que eu reverberei? O que eu mandei para o universo? Qual foi a energia que pulsou em mim? Então, o universo não entende palavras. O universo entende energia. Então, não adianta a gente falar uma coisa e sentir outra. Né? Uma vez, quando eu fiz a ULI, lá em 1900 e bolinha, 1900 não, porque já era 2000 e bolinha, eu fui da primeira turma da ULI, daqui da casa. Aliás, eu fui cobaia de todas as turmas dessa casa. Todo que foi curso, eu sempre fui a primeira turma. E eu fui da primeira turma da ULI. Eu me lembro que uma vez, a coordenadora do ciclo 6 era a Isabel Guimarães. E ela, num trabalho, ela pediu que a gente descrevesse Jesus em uma palavra. Né? Aí vieram várias palavras, amor, benevolência, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Teve um aluno que disse coerência. Aí todo mundo, né, foi uma palavra que saiu do normal, né? Para mim foi a melhor explicação e eu gostei e levo ela até hoje. O que é coerência? Jesus pensava, sentia, fazia e falava tudo igual, que é o que a gente não faz. Principalmente dentro da sociedade. Esse exemplo que eu dei aqui brincando, mas que é o comum. Né? A monitora do ciclo 9 entrou aqui no salão ainda agora para falar comigo, e ela está com o cabelo cacheadão, assim, um black lindão, grisalho, né? Aí eu falei, Semi, que o nome dela é Semiramis, que seu cabelo está maravilhoso, que cabelo bonito é esse, mulher? Não sei o quê, fiquei brincando com ela, né? Aí ela ficou toda envergonhada, eu falei, ó, aprenda uma coisa comigo. Quando eu te elogiar, quando eu elogiar qualquer pessoa, é sincero. Eu não dou elogio a ninguém por social, para agradar. Dizer, Bruno... Não, nem vou dizer que a sua blusa é bonita, não. Essa daí não, vou mudar. Vou mudar.
Pastora, que blusa bonita, né? Adorei o seu decote. E não é nem porque eu estou com inveja, mas é porque eu não acho que está bonita. Eu não sou essa pessoa. Eu não dou elogio para puxar assunto, para fazer social. Se um dia eu elogiar um de vocês, saiba que é de coração, né? Então, eu estava falando isso para ela. Então, Jesus era essa pessoa que pensava, falava, sentia e fazia com coerência. E isso é o que a gente busca. O dia que a gente conseguir fazer isso, ser uma pessoa coerente com os nossos pensamentos, sentimentos, ações, né? A gente vai estar lá, ter subido alguns degraus. Mas eu acho que ainda falta umas 200 encarnações para isso. E eu estou sendo generosa, né? Porque a gente não faz isso, né? Então, a obsessão passa por isso aí. Nem sempre está perto de mim o cara que quer a vingança, porque isso é um outro mito, né? Eu acabei de falar isso na aula que eu dei no ciclo 4. Quando a gente pensa em atendimento de desobsessão, a gente pensa que todos os espíritos que estão ali é espírito trevoso, vingativo, que quer vingança, que quer justiça, que quer te lascar, que quer te arrebentar com a sua vida. Não. Às vezes, a gente pergunta numa mediúnica assim, por que você está do lado dela? Porque eu gostei dela. Ela gosta das mesmas coisas que eu. Um está fazendo mal para o outro? Tá. Porque ele não devia estar por aqui, ele devia estar na dimensão espiritual. Então, só dele estar na dimensão material, ele está se adoecendo, né? Mas não tinha nenhuma intenção. Era aquele espírito que estava por aí a Érica passou. Esse sentimento que forma a egrégora de Érica reverberou e atraiu ele para junto, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está reverberando para o universo, porque a nossa sociedade é uma sociedade mista. O que é uma sociedade mista? É uma sociedade formada por encarnados e desencarnados. Né? Eu brinquei, eu acho que na semana passada com vocês, na semana passada não, na última aula que eu fiz, que todo mundo estava que tinha mais desencarnado aqui assistindo a aula do que encarnado. E isso é uma verdade. Né? Não é que eu esteja enxergando todo mundo, não. Um ou outro, de vez em quando, a gente dá um lapso, assim. Né? Mas tem. Porque cada um... Isso também é uma desobsessão, viu? Cada um de vocês, se tiver aí com um coleguinha, um irmãozinho colado, traz para cá, para escutar também. Né? Às vezes, os caras ficam lá fora. Não quer entrar, não. Ah, esse lugar é muito chato. Vou esperar Leonardo sair, pegar ele no portão de novo, porque eu não tenho saco para ficar 2 horas escutando. Mas, com o passar do tempo, né? Léo está lá na aula 18, já tem 18 semanas que o cara vem e fica no portão. Né? Aí ele fala, quer saber? Hoje eu vou entrar. Hoje eu vou entrar para ver o que esse Léo tanto faz aí. Né? O cara está mudando, está fazendo umas coisas diferentes. E isso é desobsessão. Eu vou passar aí mais lá para frente o slide que diz que o esclarecimento faz parte da desobsessão. E um dos pontos que eu acho mais bacana aqui do Harmonia, e também tem outras casas que seguem a mesma regra, mas não é uma regra geral, tem casa que não é assim, casa espírita, é que quando você faz o tratamento da desobsessão aqui nessa casa, o tratamento da desobsessão é mão dupla. O que isso quer dizer? Você passa pela mediúnica de desobsessão, mas você é obrigado a assistir a palestra. Você não pode vir fazer só a mediúnica sem ter assistido a palestra. Antes do atendimento, tem uma palestra aqui às quartas-feiras, que é aberta ao público, todo mundo pode vir e assistir. Mas, para quem está no tratamento, é obrigatório. Por quê? Porque de nada adianta eu vir fazer 10 sessões de desobsessão se eu não mudei uma vírgula no meu comportamento, na minha atitude, nas minhas ações lá fora. Por quê? Eu dei o exemplo de Léo.
Se Léo vem para cá, faz 10 desobsessões, e quando sai daquele portão para fora, ele é o mesmo Léo, aquele carinha que está lá fora vai continuar grudado com ele. Então, existem dois fatores aí na desobsessão. Um, às vezes o carinha entra e também é esclarecido e vê que ele está perdendo o tempo dele. E, às vezes, a mudança de Léo toca ele em alguma coisa, ele vê, realmente esse cara aí está diferente, tá fazendo outras coisas, não é aquele Léo que eu conhecia, né? E se Léo não muda, e esse cara é trazido numa mediúnica de desobsessão, igual vocês presenciaram aqui semana passada, então, de repente, o Léo tem um amiguinho que está com ele há um tempo, mas ele está fazendo o tratamento de desobsessão. E aí, num desses dias, esse cara é atendido aqui. Esse cara vai continuar a vida dele, porque ele vai ser esclarecido, o doutrinador, o esclarecedor vai conversar com ele, vai levar ele para um outro lugar, ele vai caminhar, continuar a vida dele, vai ver que era um erro, ele está parado aqui, né, estagnado. Mas Léo não mudou nada. Continua com as mesmas atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos. O que vai acontecer com Léo? Outro, igualzinho. Ou outros. Né? É a historinha do pote de mel. Se eu botar um pote de mel aqui no chão da sala, vai atrair inseto. Barata, abelha, formiga, qualquer um. Né? Se eu colocar um inseticida, vai matar essas baratas, essas formigas, essas abelhas, vai matar. Mas se eu deixar o pote de mel aqui, daqui a algumas horas tem outras formigas, outras baratas, outras abelhas. Quem é o pote de mel? Nós. Né? Então, o que essa metáfora quer dizer? A gente precisa mudar. Porque, se não mudar, as mesmas mentes, pessoas, espíritos que estão com você continuarão com você. Você não está gostando das suas companhias? Mude quem você é. Senão, nada disso que eu vou falar aqui para vocês agora serve. Só serve para espantar. É o inseticida. Espantar a mosca, a abelha. Mas a mosca, outras moscas e outras abelhas chegarão. Certo? Então, vamos lá. Ainda no relembrando, a obsessão se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Nosso pensamento é a radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético e que causa atração. Então, é física isso. Isso não é religião, não é espiritismo. É física, né? E uma coisa importante também que eu gosto de trazer é o que está escrito entre parênteses ali, é acentuando, né, as suas preocupações, fobias e tendências. Porque dentro do vitimismo que a gente se coloca, também é isso. O fulano está obsediado, né? Ele não é assim. Ele não é uma pessoa brigona, ele não é uma pessoa estressada, ele não põe isso no seu dia a dia, na sociedade. Aquilo que eu falei, a gente bota o nosso vernizinho. Né? Mas quando a gente está num processo onde outra mente, outra pessoa, outro espírito está ali junto de você, ele potencializa isso em você. Ele não cria, ele não te torna uma pessoa brigona. Você é brigão. Você só não exterioriza isso. É a história de Gandhi. Né? Eu não grito com ninguém, eu não bato em ninguém, mas eu penso na violência. Então, ela existe dentro de mim. Então, quando eu estou num processo obsessivo, esse espírito potencializa isso em mim. Vamos botar para fora isso. E aí eu saio brigando, me estressando, gritando, né? E outras coisas. Eu estou dando só um dos exemplos. Certo? Então, para a gente entender que espírito nenhum cria situação, não. Ela é sua. Ele só dá comidinha ali para ela ficar mais forte. Certo? Então, vamos lá. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas, ela diz assim, ó,
Desobsessão, em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade. E, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientada pela doutrina espírita. Então, o que ela está dizendo ali? Se a gente olhar simplesmente, o que é desobsessão? Um tratamento oferecido pela doutrina espírita. O que é desobsessão num sentido amplo? É o processo de regeneração da humanidade. O que ela quer dizer com isso? Que quando a gente realizar essa mudança, né? Essa mudança que Kardec diz para a gente, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. Né? Isso está lá no livro de Kardec, Livro dos Espíritos. Né? Então, o que é isso? Quanto mais a gente se aplica, né? se molda, se transforma, melhor dizendo, né? Vai mudando, transformando os nossos valores, o nosso modo de sentir, de pensar, de agir. Se todos nós formos fazendo isso, vai chegar um dia que a gente não precisa de desobsessão. Porque a gente só vai estar bem acompanhado. E os espíritos que estão também desencarnados também estarão bem acompanhados. Lembrando que desobsessão, a gente viu semana passada, que tem várias nuances. A gente também fala mais do desencarnado para o encarnado, mas tem de encarnado para encarnado. Tem de encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado. E tem a autoobsessão. Então, tem vários caminhos aí. Né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de todos esses aspectos. Certo? André Luiz diz, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então, o que ele está dizendo aí? Primeiro, todos nós temos o nosso processo de obsessão. O que ele está querendo dizer? É igual gripe, resfriado, virose e dor de cabeça. Todo mundo tem. Se não tem, vai ter. Pelo menos uma vez na vida. Mas não é uma vez, a gente tem várias vezes. Né? Só que na semana passada a gente viu que a obsessão tem 3 graus. A simples, fascinação e subjugação. Né? Vai agravando. Então, quando ele fala isso aí, ele está falando da simples. Né? Esse espírito que passa e se afiniza com você, como eu dei o exemplo ali com Érica, né? Fui com ele porque gostei. Né? Vamos trazer para a nossa vida aqui encarnado. Tá? Se você é um cara que gosta de todo final de semana, tá no sextou, na balada, na pegação, na bebeção, quais são os espíritos encarnados que vão estar junto de você? Os que gostam da mesma coisa. Né? Quem é o cara quietão, que prefere estar em casa com a família, ou estudando, ou fazendo um curso, ou vendo um filme, não é o seu amigo que vai estar com você todo final de semana. E quando você, pelo seu processo de evolução e transformação, se torna essa pessoa, esse da balada vai dizer assim, pô, Bruno tá um cara chato pra caramba. Né? Eu chamo, Bruno não vai mais, agora só quer saber de Luísa. Né? Não vai mais para lugar nenhum, ficou um cara chato pra caramba. Por quê? Porque é chato para ele. Ele não está mais na mesma vibração de Bruno e Bruno não está mais na mesma vibração dele. Estou falando do nosso dia a dia encarnado. Certo? Como a nossa sociedade é mista, acontece a mesma coisa com o lado de lá. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de estudar, ficar em casa, gosto de sair, gosto de dançar, mas não sou aquela pessoa que faço isso todo final de semana, né? As minhas companhias encarnadas e desencarnadas serão pessoas que se assemelham vibracionalmente e energeticamente com o mesmo propósito que o meu. Se o contrário, também. Né? Então, esse grau de obsessão simples é o nosso dia a dia. É o que eu falei no início da aula. Por que eu só tenho gente reclamona do meu lado?
Eu não sou uma pessoa reclamona. Eu posso não ser verbalmente, mas eu sou mentalmente, espiritualmente. Eu sou aquela pessoa que acha que tudo de errado dá para mim, porque eu sou uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, eu não sei por que tantos percalços na minha vida. E eu vibro isso, eu não falo, mas eu penso isso, eu comigo mesma. Então, as pessoas encarnadas que eu vou atrair para perto de mim são essas. Entendeu? Então, e aí ele continua dizendo assim, ó, por isso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos esse teste do nosso processo desobsessivo. O que é esse teste? É o que eu falei para vocês. Quem são as pessoas que estão comigo? Eu não gosto do que eu estou recebendo? Então, mude o que você está dando. A gente só recebe o que dá. Francisco de Assis. É dando que se recebe. Né? A gente cantou essa musiquinha aqui no final da nossa mediúnica. Né? Então, se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, é porque eu estou dando igualzinho. Mesmo que inconscientemente. Né? Quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que é consciente, não, eu sei, não. Às vezes a gente está fazendo as coisas e nem está percebendo qual é a nossa vibração. Né? Então, André Luiz diz ali, é importante que a gente faça essa pergunta de quando em quando. Está dando tudo errado na minha vida. Está dando tudo errado. Eu tenho ficado doente constantemente, sem dinheiro, o povo brigando comigo, no trabalho está uma porcaria. Espera aí. Ninguém nasceu para ser infeliz, não. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Os percalços, os problemas, os obstáculos da nossa vida, somos nós que procuramos. Somos nós que produzimos. Então, se eu não estou gostando dos resultados, vamos parar e vamos fazer essa análise aí. Aonde que eu posso mudar? O que eu estou fazendo de errado? Né? Eu disse que essa aula aqui não é uma aula que vocês gostam muito, alunos, porque é uma aula que bota a responsabilidade na nossa mão. É uma aula que é para a gente entender que a mediúnica de desobsessão é importante, sim, né? Porque a gente precisa de ajuda sempre. É por isso que nós vivemos em sociedade. Né? Quando você está com um problema, seja de que ordem for, às vezes você compartilha com um amigo, com um parente, com um familiar, porque eu sempre digo assim, quando você está no olho do furacão, ali no meio do problema, você não consegue enxergar bem as soluções. Né? E aí eu compartilho com o Leonardo, com o Bruno, com o Léa, com quem for meu amigo, digo assim, ó, amigo, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo raciocinar. E aí Leonardo, como não está dentro do problema, ele tem uma visão melhor, mais ampla, outro prisma, de outro ângulo, para me dizer, olha, eu faria assim, assado, assado. Você já pensou sobre essa possibilidade? Né? E aí, às vezes, clareia a cabeça. Então, a desobsessão é uma ajuda, mas é só uma ajuda, porque o processo inteiro está na sua mão. Como todas as outras técnicas que a gente vai ver aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, desobsessão é um nome que foi criado por Kardec, que diz que é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Livro dos Espíritos. Né? Então, é um termo usado pelo espiritismo. Mas é amplo, é mais do que técnicas. Né? É todo esse processo de transformação. E aí Kardec classificou didaticamente essas técnicas de desobsessão em indireta e direta. Quais são as indiretas? Prece, oração, esclarecimento doutrinário, passe, fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno. E a direta é o tratamento mesmo, né? A mediúnica de desobsessão propriamente dita. É o que age diretamente ali no problema, aspas. Certo? Vamos ver cada uma delas aí. A prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, está escrito dessa forma. Os espíritos hão dito sempre, a forma
não é nada. O pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, aí tem duas coisas importantes quando eu leio isso, que reverberam para mim. O primeiro é que não adianta eu ler uma oração linda e maravilhosa se eu não penso, sinto e ajo conforme ela. Não adianta eu ler não precisa nem ler, falar um Pai Nosso, porque eu acho que todo mundo sabe o Pai Nosso, né? Eu rezar, todo dia de manhã eu acordo e falo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Estou pensando no que eu vou fazer, no ônibus que eu vou pegar, no engarrafamento, no boleto que eu tenho que pagar, no que eu tenho que fazer. Amém. Eu diria que me arrisco a dizer que 90% das pessoas nunca refletiram o que está dito no Pai Nosso. Cada frase, cada palavra. O que isso quer dizer? Já interpretaram o Pai Nosso? Já raciocinaram, né? Racionalizaram o que está dito ali no Pai Nosso? Acho que não. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que é a primeira frase, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, a gente costuma, né, brincar com os nossos primos evangélicos, que nem diz o Divaldo Franco, né, brincando, porque, assim como espíritas também, né? Não adianta, eu estava conversando com uma amiga minha, Ivani, que estava sentada ali no fundo, e falando para ela assim, que a gente, às vezes, está aqui, facilitador, né, fazendo a aula e não sei o quê, conta um monte de coisas que eu falo, que eu acredito, que é o que eu acredito realmente o que eu estou falando para vocês, mas nem sempre eu estou vivendo. Né? A própria desobsessão. Eu sei que eu não devo baixar minha vibração, minha energia, diminuir, mas eu sou humana, igual todos vocês. Tenho momentos de estresse, de raiva, de tristeza, de angústia, de tudo isso. E eu sei que, nesses momentos, eu me conecto com mentes iguais. Né? E a gente faz isso mesmo. Né? Mas o que eu ia brincar com os evangélicos é que os evangélicos têm o dia do culto e a maioria leva a Bíblia embaixo do braço, abraçadinho assim, né? Vai para a igreja. Né? Então, não adianta nada você andar com a Bíblia embaixo do braço, não adianta nada você dar aula na ULI com o microfone na mão, né? Não adianta nada você andar com um terço pendurado no pescoço, seja com o que for, se você não age conforme aquilo que você professa. Não adianta. Né? Não adianta eu ir à missa todo domingo, ao culto todo sábado, à ULI todo sábado, se eu não integrei aquilo que eu estou proferindo e acreditando. É fácil? Não. É um exercício diário. Né? Por isso, o texto de André Luiz. É necessário que, de quando em quando, a gente pare. Né? Pensa assim, como é que foi meu dia hoje? Se eu pudesse escolher uma coisa para fazer diferente, o que eu teria feito de diferente? A gente não faz. Na correria do dia a dia, a gente chega em casa, não sabe se tira a roupa, se come, se toma banho, se dorme. Né? Mas deveria fazer. Pelo menos de vez em quando, que nem diz André Luiz. Né? Outra técnica é o esclarecimento doutrinário. Né? Fundamental para o processo de desobsessão. Como eu falei, não adianta a gente vir fazer 10 sessões de desobsessão se a gente não estiver tendo uma mudança interna. Não adianta. É o prato do mel. Né? E, lógico que eu ia botar a foto daqui para puxar a sardinha para a brasa para a nossa sardinha. Né? É importante que a gente faça isso junto, né? Porque é esse esclarecimento que
Outro ditado. Eu hoje estou cheia de ditados, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, de tanta gente ouvir, a gente acaba colocando no dia a dia algumas coisas que a gente vai aprendendo e vai fazendo essa mudança, né? Não é de uma hora para outra. Ninguém vai terminar a ULI aqui, ciclo 10 santo, maravilhoso, ninguém vai, não vai, né? Eu estou aqui há 17 anos, mudei umas coisinhas, mas tem um caminhão de coisa para mudar ainda, né? E não é o ler, o saber, o estudar só que modifica, é o internalizar o que a gente acredita. E essa internalização é difícil, é demorada, é trabalhosa, tem que exercitar, né? É o orar e vigiar de todo dia, né? O próximo, a fluidoterapia e o passe, né? Também é uma técnica de desobsessão. Por quê? Todas essas técnicas de desobsessão fazem o que com a gente? Todas essas que eu li e as que eu ainda vou ler, todas têm o mesmo objetivo: mudança mental, mudança vibracional, mudança energética. Então, quando você entra na câmara de passe, eu acho que ninguém entra na câmara de passe pensando que vai sair pior, né? A gente entra com um desejo de receber uma transfusão de energia, né? Um reequilíbrio das nossas energias, um dissipar das energias pesadas e densas que a gente trouxe até aquele dia, né? A gente entra com um pensamento lá no alto, né? Muito embora, agora, abre um parêntese aqui, fora da aula, vou aproveitar para dar um puxão de orelha, que o pessoal da equipe de passe tem reclamado para a gente, né, com os alunos, não só do ciclo 1, de todos os alunos, que ficam na fila ali, com o celular, vendo vídeo. O pessoal está lá dentro fazendo passe, né? Só tem uma parede ali de vidro. Então, o som que vocês fazem ali fora vai todo lá para dentro. Então, eu não acho... Ó a coerência de Jesus, né? Eu não acho coerente uma pessoa que vai entrar no salão de passe, está ali fora fazendo fofoca, falando dos outros, vendo o Instagram, né? Eu também dei um puxão de orelha aqui numa turma que estava aqui fora, no dia da mediúnica. Está na fila para entrar na mediúnica. Então, coerência, né? A gente só vai receber o que a gente estiver dando. Por mais que o passista esteja ali com toda a intenção e generosidade para te transfundir algum tipo de energia e transmutar as suas que não estão boas, metade do processo é seu, né? Então, pronto, fechou parêntese. Então, o passe e a fluidoterapia são uma dessas técnicas de desobsessão. Por quê? Se você faz ele dessa forma que eu estou falando, adequadamente, você está elevando sua vibração, sua sintonia, sua mudança de mentalidade, né? E eu brinco sempre nas aulas de desobsessão que é assim, a desobsessão é uma internet, é um Wi-Fi, né? Qual é a senha que a gente dá para essa pessoa acessar a gente? Vibração, pensamento, sintonia, afinidade, sentimento. São as senhas, né? Se eu entro no salão de passe e mudo essa senha, o Wi-Fi cai. Desconecta na mesma hora. É igual à internet, né? Se eu faço uma oração, uma prece, sentindo o que eu estou falando e não só repetindo igual um papagaio, eu mudo essa sintonia também, o Wi-Fi cai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que está conectada com a sua vibração, desconecta. Isso é física, não é espiritismo. Né? Nossos pensamentos emitem ondas mentais. Se eu faço o passe, é a mesma coisa. Né? Então, cada vez que eu me proponho a fazer algo
que mude esse estado mental meu, eu mudo as pessoas que estão conectadas comigo. Certo? Aí, aqui, eu estou trazendo para vocês as técnicas que Kardec trouxe, que está lá no livro, né? Mas, então, vamos falar aqui de 2024. Ouvir uma música é desobsessão? O que vocês acham? Se você acorda num baixo astral danado, né? Isso já aconteceu comigo. Num baixo astral, angustiada, preocupada e tal, não sei o quê. Entrei no carro, bem mal-humorada, bem para baixo, não sei o quê. Procurei a música, não, mas a música apareceu, né? No rádio. Lembram de rádio? Lembram? Rádio, né? Que hoje em dia o pessoal é só Spotify, né? E tal. Rádio, lembra, né? O pessoal lembra, né? Eu uso rádio no carro. Então, no rádio, começou a tocar uma música que me levou, me transportou lá para os meus 20 anos, de uma época maravilhosa. Quando vi, eu estava cantando, aumentei um pouquinho, né? Já estava no sinal lá, cantando o refrão. A música acabou, eu continuei cantando ela na minha cabeça, né? Então, se tinha alguém baixo astral conectado comigo naquele momento, caiu o Wi-Fi. Eu mudei a senha. Então, desobsessão pode ser uma música, sim. Qualquer coisa que mude o seu estado mental. Diga. Nem sabe mais o que ia perguntar. Estava coçando a cabeça. Então, uma vez a aluna... diga, Érica. Está vendo? Chegou para você. Fala que eu repito. O que você pode dizer para a gente com relação a esses shows assim que envolvem muitas pessoas, né? Isso, por exemplo, assim, carnaval, show em estádio, um Rock in Rio da vida, que você traz multidões, não é? Essa vibração, porque todo mundo está ali envolvido, cantando. Eu fico pensando que aquilo pode ser bom, a depender, ou muito ruim, né? Então, vai muito da frequência de cada um que está lá. E aquele que não tem a frequência, mas está ali, como é que faz? Né? Fazer igual o Luiz, vou imitar meu marido. Eu precisava de 2 horas para a gente falar disso. Mas vamos lá, em linhas gerais, né? Eu não me lembro se Roberto trouxe isso na aula dele, de obsessão, mas eu trago na minha, quando eu faço a aula, que existem alguns lugares que são favoráveis ao processo obsessivo. Quais são esses lugares? Esse que você falou. Hospital, presídio, cemitério, motel. Olha a galera que gosta do motel. Motel, né? Todos esses lugares. Por quê? Não são boas vibrações. Né? Hospital tem aquelas pessoas que se curam e está numa energia boa, mas a maioria não. É um momento de angústia, de estresse, de tensão, de morte, de tristeza. Cemitério igual, presídio igual, todos esses lugares. Mas e aí? Eu trabalho em hospital, eu vou viver assim? E as pessoas que trabalham no presídio, no cemitério? Eu adoro o carnaval, né? Isso depende da sua vibração. Da sua vibração e da sua consciência disso. Eu sei que eu estou indo para o meio da multidão, eu vou entrar na egrégora da multidão. Não tem jeito. Né? Eu vou ser um pontinho de luz sufocado por toda aquela energia do mundano. Mas, quando eu saí dali, o mundano ficou e eu fui. Quando eu trabalho num hospital, eu não tenho que me deixar contaminar por aquilo. Em todos os outros lugares. Motel só vai casal que está na traição? Não, vai casal de namorados, vai casal de marido e mulher, né? Então, a minha energia, quando eu entro num motel com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, seja lá com o que for, é uma energia de amor
Tem ali a energia sexual? Tem. Mas eu não estou fazendo nada ilícito, né? Eu não estou num momento errado, vamos dizer assim. Mas se eu estou, qual é a vibração que eu estou? Por mais que eu goste daquela pessoa, seja maravilhoso, a minha amante, o meu amante, eu estou atraindo para perto de mim pessoas que estão na mesma vibração. Não vou sair dali bem. Né? O pessoal sai, ai, foi maravilhoso. Foi porcaria nenhuma. Saiu carregado de um monte de miasma. Né? Então, é isso. A gente precisa conviver em sociedade. Mesmo que eu não trabalhe num cemitério, num hospital, em outro lugar, eu vou passar por esses lugares em algum momento da minha vida. Presídio eu espero não passar nunca. Né? Mas cemitério, hospital, festa, show, motel, já passei. Hoje em dia não passo mais. Não vou contar minha vida particular para vocês. Detalhes é com Roberto Carlos, tá certo? Mas o importante é como você se coloca nesse lugar. E como você sai desse lugar. Óbvio que quando você sai de uma noitada de um carnaval, né, você percebe um desgaste energético ali. Então, vamos nos reequilibrar. Ah, mas tem gente que curte os 7 dias. Sinto muito por essa pessoa. Vai demorar reequilibrar um pouco mais. Né? Porque o carnaval, o show em si, está sujeito a um monte de energia diferente. Tem gente que sai para criar caso. Tem gente que sai para brigar. Tem gente que sai para beber. Tem gente que sai, como diria a minha avó, com um espírito de porco. Né? E você vai atrair para perto de você? Ah, eu estava no meio do carnaval, pareceu uma briga, não sei de onde, eu tomei um soco, não sei nem de que lado que veio. Energia que você atraiu. Ano passado, vou contar para vocês aqui um pormenor meu aqui. Ano passado, eu sempre fui para o carnaval. Mas eu sempre fui para o carnaval, para o camarote, papapá. Aí, ano passado, estava mal de dinheiro. Né? Andréia, monitora daqui, que não perde um carnaval, falou, Ale, vamos na pipoca. Eu conheço o carnaval todo, de frente para trás, de trás para frente, sei os lugares, vamos na pipoca. Meus filhos, eu tenho um de 20, um de 17, nunca tinham ido no Carnaval de Salvador, 2 baianos, mas nunca não tinham visto nenhum trio elétrico de perto. Eu encarei. Eu falei, bora. Luiz adorou, né? Vocês imaginam como é que ele adorou, né? O trio passava e ele estava assim, ó. Né? Mas aí foi, André, o marido dela, a filha dela, eu, meus 2 filhos, o Luiz e a minha nora. Foi todo mundo na pipoca. Né? E veio o trio de Bel. Eu na pipoca. Eu não sei por que cargas d'água. Eu estou contando para vocês uma história verídica, sem nenhum teatro na história. Mas eu acho que a minha cara, né, de desesperada foi tanta que passou um cara assim, do nada, um senhor, olhou para a minha cara e falou assim, Bel está vindo aí, a senhora já passou da pipoca de Bel? Do nada. Aí eu falei, não. Aí o Luiz, a criatura que estava vendendo cerveja, a ambulante, me deu uma cadeira para eu subir para ficar mais alta. A senhora quer subir nessa cadeira? Eu falei, quero. Aí eu em cima da cadeira, o Luiz embaixo, o cara falou isso, o Luiz fez assim para mim. Como quem diz, a culpa é sua, agora aguenta. Eu não queria vir, né? Pois, não satisfeito, passou 10 minutos, passou um rapaz com uma moça e falou assim, a senhora já passou pela pipoca de Bel? Aí eu, é barril dobrado. Falei, beleza. Aí o taquicardia foi começando a me atacar, né? Eu falei, meu Jesus, meus filhos aqui, que eu fui botar minha família toda aqui, né? Mas aí os meus amigos espirituais tiveram que me ajudar naquele... Não sei se eles estavam ali, mas eu chamei. Falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Né?
Eu preciso passar por essa pipoca ilesa. Se acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu não vou me perdoar nunca. E tá o trem se aproximando. Eu vendo aquelas bolas, né? Vem aquelas bolas grandonas. Falei, ai, Jesus. Fim da história. A pipoca passou. O trio passou. Eu pulei em cima da cadeira. Era uma onda só. O pessoal todo assim, ó. Né? Aconteceu nada. Sabe por quê? Que eu estava vibrando bem. Se eu tivesse saído de casa na intenção de dar soco, de fazer aquelas dancinhas, né, que o povo faz, de beijar na boca, de encher a cara, eu tinha atraído para perto de mim o pior da pipoca. Eu atraí para perto de mim o melhor da pipoca. Eu pulei em cima da cadeira, cantei com o Bel, os meninos viram o Bel passar ileso e deu tudo certo. Então, é o que a gente está emitindo naquela hora. Falo para vocês que eu dei um medinho quando passou duas pessoas que nunca me viram na vida e fizeram a mesma pergunta. Eu falei, não é possível um negócio desse, gente. Eu estou com a cara de muito assustada. Né? Como diz meu filho, eu estava com a cara de menina amarela. Né? Não sei. Mas, naquele momento, aquilo foi um start para mim. Eu falei, não, peraí. Eu não posso vibrar nessa energia do medo. Eu estou aqui, eu me propus a estar aqui. Então, vamos melhorar essa energia aí. Né? E aí fui melhorando, melhorando. Quando o trio passou, foi um aperto? Foi. Foi uma confusão? Foi. Mas ninguém se machucou, não teve briga, não teve problema nenhum. Né? Então, quando a gente está nesses lugares, é a energia que a gente está, porque a gente vai atrair para perto da gente a confusão, a briga, até um acidente, qualquer coisa, se a gente estiver vibrando naquilo. Tá? Você queria falar, pastora? Você chegou a comentar, né, a questão do medo. Como a gente sai para um determinado local, ou passa numa rua, às vezes você assim, não passe por aí, que é perigoso. Você vai lá e volta. Né? E você ouviu em vários momentos pessoas que passaram e lhe questionaram, mas você, apesar, o medo chegou, mas você não. Eu mandei ele embora. Você mandou ele embora. Eu acho que é um pouco disso também, né? Eu não digo que é 100%. Eu acho que talvez, né, a gente, às vezes, o medo chega, a gente mascara ele, mas ele persiste. Eu diria até que foram enviados aquelas duas criaturas para acordar. Tipo assim, ó, deixa eu acordar essa criatura aqui, né? Eu acho que os meus amigos espirituais enviaram aqueles dois para, tipo assim, ó, você fala tanto isso e não está fazendo, né? Vamos melhorar essa vibração aí, porque senão a pipoca vai chegar barril dobrado. Né? Ela chegou só barril, dobrado não veio. Né? Graças a Deus. Quer falar, Léo? Ale, eu acho que um exemplo bem bacana do que você está falando é quando você vai ao estádio de futebol. Sim. Normalmente toda a torcida... Meu filho vai hoje para o Barradão. Ai, meu Deus. Coração de mãe fica desse tamanho. Tranquilo. Então, o que é que acontece? Dentro do mesmo estádio, você tem quem fica no meio você tem quem fica na numerada, você tem quem fica no meio da organizada, você tem quem gosta de ficar ali na bateria. Então, assim, você tem todo mundo ali. Todas as tribos, né? Tem todas as tribos e, assim, todo mundo pensando na mesma coisa, quer que seu time ganhe. Mas cada um carregando uma energia diferente e uns mais suscetíveis a quererem estar envolvidos em conflito, outros que estão ali apenas para ver. E eu costumo dizer, você tem o torcedor, você tem o espectador, então você tem cada um agindo de uma forma diferente dentro do mesmo ambiente. Exatamente. E aí o grande lance é como você falou. Eu até brinco em casa que eu digo assim, quando eu chego em casa, eu digo para minha esposa, ó, ela nem sabe se o time ganhou ou perdeu. Porque quando eu piso em casa novamente... É igual. É igual. Para mim, lógico, às vezes... Meu filho tem 17 anos, eu percebo quando o jogo perdeu. Assim, eu aprendi a deixar da porta para fora. Porque você já está maduro, né? Meu filho está com 17, então quando o Vitória perde, eu sei que o Vitória perdeu. Não que ele chegue bravo, não, mas chega num mau humor terrível, que se eu disser para ele, meu filho, você está bonito, ele sai gritando. Diga, Catinha. Ale, é rapidinho. Você falou do carnaval e é uma coisa que você nunca tinha ido, né? Então, assim, na pipoca, não. Na pipoca, não. Mas, assim, eu sou baiana. E eu sempre fui para carnaval. Eu ia muito em camarote, mas, na minha época assim, de adolescente, eu ia muito em bloco. E era daquele bloco do chiclete que, quando passava na Casa de Itália, só quem já foi sabe, né? Então, eu ia para carnaval. Então, geralmente, eu ficava uns 5 dias, até mais, que começava antes, terminava depois. E, assim, eu sempre voltava muito bem, até melhor do que ia. Aí, eu fiz o ciclo 1 da ULI.
Aí eu querendo ligar toda, né? Aí eu ouvi a aula de obsessão e desobsessão. Falei, não vou mais para o carnaval. Aí eu fui para uma viagem. Aí, não, a viagem não deu tudo errado. Só que no carnaval eu encontro amigos que eu só vejo no carnaval. A gente faz uma farra e ninguém bebe. É aquela coisa bem legal. Aí eu viajei. Falei, não vou, as energias não são boas, não sei o que, aquela coisa radical. Aí viajei. Estava indo tudo bem na viagem, quando uma pessoa ligou a televisão e ficou o carnaval. Eu comecei a ficar agressiva com as pessoas. Eu acho que aí veio um processo irritada obsessivo. porque não estava onde queria estar. Aí o que é que eu faço? Agora eu não gosto mais de todos os dias, mas eu encontro esses mesmos amigos, a gente sempre combina. Um dia, no início do carnaval e depois viagem, não tem mais Pronto, nada. é isso também, né? Não adianta, é a história do que eu contei, a historinha aqui. Não adianta eu falar uma coisa, fazer e estar vibrando em outra, né? Então, ela não foi, porque tinha feito o ciclo 1 da ULI, né? Queria ser a espírita perfeita, mas, quando viu o carnaval na televisão, começou lá a pulsar, foi dando uma raiva, né, de não estar no carnaval, e começou a brigar com todo mundo que estava ali no retiro com ela, né? Então, é isso, exatamente. Então, a gente tem que saber fazer o equilíbrio entre o profano e o religioso, né? Entre o mundano e o religioso, né? O divino, né? Não adianta a gente querer ser o que não é. Eu gosto de carnaval. Eu vou dizer que não gosto? Eu gosto, né? Então, pronto. Diga. Oi, bom dia. Eu sou contadora de história, né? E tem 6 anos que eu faço Halloween. O próximo sábado vai ser o Halloween. Aonde, gente, para a gente ir? Eu faço alugo o salão de festa e faço o Halloween. Por quê? Como eu comecei a fazer isso com meus netos pequenos? Por causa da contação de história. Porque eu conto história não com livro na mão. Eu gravo a história e interpreto, sempre visto o personagem principal. E comecei a fazer o Halloween assim, uma coisinha besta. Fui contar a história, vestida de bruxa, os bruxinhos e as bruxinhas, que eu tenho 7 netos, né? Vou completar 8 agora. E aí começou com as crianças. Os adultos aí começaram também a se vestir junto. E minha irmã, ela é extremamente religiosa, católica, né? Mas é um absurdo você, espírita, fazer um Halloween. Eu disse, não é o Halloween em si. É a maneira como nós encaramos isso, como nós fazemos isso. As histórias de bruxa que eu conto, mesmo que seja a bruxa seja má, no final ela se transforma em bruxa do bem. Né? É como a gente vive isso. Aí as crianças ensaiam. Ontem mesmo eu estava ensaiando com meus 2 netos a pecinha que eu vou fazer da bruxa, né? Que é a bruxa e a borboletinha. Enfim, é o que a gente faz. Tudo eu faço também carnaval, tem o bloco de Vovó Tite. Ó, gente, vamos para o bloco de Vovó Tite no início do ano. Só a família, só aqueles que realmente estão na mesma vibração. Exatamente. Que tudo isso é a intenção, é a vibração, é o próprio Halloween dos Estados Unidos. Não é isso que foi se transformando, né? A própria frase que as crianças falam no Halloween dos Estados Unidos é doces ou travessuras, né? Então, ou eles chegam na porta da pessoa e pedem doce, ou então uma travessura. Vai fazer uma travessura com aquela casa, né? Joga papel higiênico, bolinha, não sei o quê, coisas de brincadeira de criança, né? E eles não se vestem só de monstro, de bruxa, de zumbi, não. É de qualquer personagem. Né? De fadinha, é de Peter Pan, é de sininho, de fantasias. Né? No Brasil, isso foi meio deturpado. Né? Mas, mesmo que eu vestia muito os meus filhos. Né? Agora, o meu filho está lá fazendo uma fantasia de um personagem que eu nem sei qual que é, né? de um filme aí. Está lá cortando papelão, pintando papelão, fazendo uma fantasia, que eles vão para uma festa de Halloween. Mas, quando eles eram pequenininhos, eu vestia eles de vampiro, de fantasminha, de não sei do quê. E era uma brincadeira só. Né? É tudo a intenção. Isso é bobagem. Outra técnica é o evangelho no lar.
E aí, o Evangelho no Lar tem algumas coisas aí para a gente considerar. Primeiro, o que é o Evangelho no Lar? Um momento que você faz um estudo, uma leitura, uma reflexão de um livro. Pode ser o Evangelho católico, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode não ser o Evangelho. Pode ser qualquer outro livro que tenha uma leitura edificante. Né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu colocava o Evangelho, mas colocava aqueles livrinhos de bolso, Minutos de Sabedoria, Gotas de não sei do quê, esqueci o nome do livrinho, aqueles livrinhos pequenininhos. E aí eu falava assim, abre, meu filho, em qualquer página aí. Aí ele abria, era sempre uma mensagem pequenininha, e eu dizia, o que você entendeu o que está dizendo aí? Ah, mãe, isso. Fizeram por um tempo. De uns tempos para cá, eles não querem mais fazer o Evangelho. E não adianta você obrigar quem mora na sua casa, seja filho ou não, marido, esposa, irmão, pai, mãe, fazer uma coisa que ele não está. Palavra não é nada, pensamento é tudo. Né? Não adianta eu botar os meus 2 filhos ali, não. Agora é a hora do Evangelho, vocês vão parar o que vocês estão fazendo e vamos fazer o Evangelho. Um vai estar pensando na fase do jogo que ele não passou. O outro vai estar pensando na namorada. E por aí vai. Os 2 pensamentos não vão estar voltados para aquela ação. Né? Sabe aquela luzinha de árvore de Natal, que quando queima uma, né, queima tudo? É isso. Né? Não adianta ter 5 pessoas na mesa e só 1 ou 2 estarem imbuídas daquele sentimento. As outras estão com o pensamento em outro lugar. Então, se estão com o pensamento em outro lugar, fiquem em outro lugar. Então, hoje em dia, eu continuo fazendo o Evangelho com o Luiz, domingo, 8 horas. Eles não participam. Né? Mas eu entro no quarto de um e falo, vamos fazer o Evangelho. Entro no quarto do outro e falo, vamos fazer o Evangelho. Para quê? Para eles não fazerem barulho, dar risada, né? Atrapalhar o nosso Evangelho. E, quando termina, eu levo água fluidificada no copinho para eles. Miguel diz, é água benta, mãe? Eu digo, não, porque eu não sou padre. Né? E aí vai. Por quê? O Evangelho é para quem está disposto ao Evangelho. Terça-feira eu dei essa aula aqui na turma de terça, e uma senhora falou assim, eu faço o Evangelho sozinha, porque eu moro sozinha. Mas eu já vi muitas pessoas dizer que não se deve fazer o Evangelho sozinha. Aí eu falei, não sei quem foi que lhe disse, mas é uma mentira. Né? Até porque o próprio Jesus disse, quando 1, 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Né? Então, no Evangelho, não tem a possibilidade, se você estiver fazendo realmente imbuído desse sentimento, de você estar sozinho. Mesmo porque a gente não está sozinho. Né? Então, mesmo sozinha ou sozinho, você quiser fazer o Evangelho, faça. Segunda coisa, primeira coisa é isso, né? Não se deve obrigar quem não quer fazer. Segunda coisa, o nome diz Evangelho no Lar. Pertence às pessoas do lar. Né? Porque as pessoas têm mania de virar um evento. Né? Eu já vi gente que faz o Evangelho, mora num prédio, e aí chama a vizinha do 504, do 302, do 301, do 104, do 808. Né? Cada uma leva uma coisa. Uma leva um bolo, outra leva um pastel, outra leva um sanduíche, a outra leva o chazinho, a outra leva o suco. Né? E fazem o Evangelho toda semana. Vocês acham que isso aí está valendo muito? Eu acho que deve ter aí uns 40% de validade. O resto é bolo, salgadinho, pastel, chá, a fofoca que elas vão fazer depois e antes. Né? Então, tem regra para poder, por exemplo, eu faço meu Evangelho no meu quarto, no quarto de hóspede, né? Que eu faço sozinha. Sozinha encarnada. Tem alguma regra? Tem que ser na mesa? Tem que ter mesa? Tem que ser em cima da mesa? Tem que ser... Ou a gente pode escolher o ambiente? Boa pergunta. Tá?
Aliás, eu vou desdobrar a sua pergunta, porque agora me fez lembrar de uma outra coisa. Certa vez eu estava fazendo essa aula e falando do Evangelho, e cada um fazendo uma pergunta igual você fez, né? E, de repente, o aluno pediu o microfone e a pergunta dele foi: o que é o Evangelho no lar? E aí, naquele dia, minha ficha caiu, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é o Evangelho no lar. Né? A gente vai falando aqui, achando que todo mundo é espírita, que todo mundo já ouviu falar, e nem todo mundo sabe. Então, o Evangelho no lar é isso, é um momento que a gente pega o Evangelho ou qualquer outro livro que tem uma leitura, né, edificante, a gente lê junto sozinho ou junto com quem quiser, desse lar, né, e a gente faz uma reflexão sobre isso. Naquele momento, né, trazendo para o nosso tema, o que a gente está fazendo como desobsessão? Elevando nossa vibração, mudando nosso padrão mental. Né? Então, nesse momento, os espíritos amigos também estão no seu lar, né? Mudando a egrégora daquela casa. Mesmo, eu disse, meus filhos não fazem, mesmo eles não fazendo, eles estão sendo beneficiados, né? Porque os espíritos estão ali naquele momento, fazem aquela transformação energética, né? No quarto de um, no quarto de outro, em todo o lar. Né? Então, mesmo que as pessoas não façam, são beneficiadas. Tem regras... Espera aí, Catinha, deixa eu só acabar de responder ela. Não tem regras, né? Porque as pessoas acham que tem que ser na mesa, que tem que botar uma toalha, que tem que botar uma água para fluidificar, que precisa botar uma musiquinha, uma luz verde, uma luz azul, um incenso. Não, nada disso é necessário. Isso são coisas que propiciam, né, para que a gente tenha uma melhor concentração. Se a pessoa gosta de colocar uma musiquinha, igual a gente bota aqui no momento da oração inicial e final, pode botar. Mas se eu não tiver essa musiquinha? Hoje eu não fiz o Evangelho porque minha caixinha de som estava descarregada. Hoje eu não fiz o Evangelho porque não tinha água. Né? Isso não vai mudar em nada. A única regra é a intenção que você está fazendo aquilo. Pode ser no seu quarto, na sua cama, na cozinha, sozinha, acompanhada, com mesa, sem mesa, até dentro do banheiro. Né? Durante a pandemia, que a gente fez 3 semestres online, não foi, Vini? 3 semestres online. 4, né? Uns 4 semestres a gente fez as aulas online. E aí uma aluna relatou para a gente que ela era de uma família, não sei se era católica ou evangélica, que ela era a única que estava enveredando para entender o espiritismo, para estudar o espiritismo. E que aí ela começou a fazer o Evangelho no lar, no banheiro. Né? A pergunta dela era, está certo? Porque na hora que ela entrava no banheiro, ninguém perturbava o juízo dela, né? Ela fingia lá que estava fazendo as necessidades dela, tomando banho, sei lá o quê, né? E fazia o Evangelho no lar, no banheiro. Ela relatou isso para a gente. E aí a pergunta dela é, está errado? Não. O que vale é a intenção. Né? O local não importa. Né? Se eu estou sozinho, acompanhado, não importa. Importa é a sua energia, a sua intenção daquele momento. Diga, Cátia. Ale, em relação ao Evangelho no lar, antes eu não fazia porque eu ficava pensando. Eu moro sozinha, então eu tenho que fazer Evangelho com outras pessoas. Aí acabava não fazendo. O meu filho faz faculdade da UFPB, na Paraíba, né? Em João Pessoa. Aí a gente começou a fazer junto, ele na casa dele, eu na minha, e a gente fazia uma chamada de videoconferência. Sim. E aí a gente mentaliza. Aí já é algo que no lar não significa que é aquela casa. É no seu lar e no lar dele. No lar dele. E outra coisa, a gente nunca faz no mesmo dia, porque a gente tem umas agendas meio conflitantes, tanto a minha como a dele. Então, na semana, a gente fala, esse dia está melhor, então a gente marca o dia e faz. E tem algumas vezes que eu faço sozinho, ou ele faz sozinho, e a gente se conecta. E aí busca trazer essa conexão. Eu conheço a casa dele, ele conhece a minha, a gente se sintoniza. Isso é válido? Tem alguns aspectos aí. Né? Primeiro, a pandemia trouxe isso para a gente. Né? Algumas atividades que a gente aprendeu a fazer online e viu que funciona. Né? Então, pode sim. Segundo aspecto da sua história, vocês são mãe e filho.
Então, tem um laço fluídico, emocional, sentimental, energético, que une vocês dois, né? Segundo, ele está fazendo na casa dele, você está fazendo na sua casa, cada um no seu lar, não tem problema nenhum, né? O que eu disse sobre outras pessoas é isso, virar um evento, um lanche, um chazinho, uma fofoca, não serve para nada o evangelho. Então, não tem problema nenhum, né? Tá tudo válido. E, sim, outra coisa, às vezes, eu falei, a gente faz o evangelho lá em casa, domingo, 8 horas da noite. Mas já aconteceu momentos que a gente estava chegando de viagem e eu sabia que 8 horas a gente não ia conseguir chegar. Trânsito, essas coisas. Você já manda um WhatsApp mental, né? A comunicação entre espíritos não é mental? Você já manda o WhatsApp mental, galera, não vou conseguir chegar. Estou transferindo o evangelho para amanhã às 8 horas. Ponto. Né? Porque aí você também não ocupa o tempo da espiritualidade para estar ali na hora que você não vai estar. Né? Era isso que você ia perguntar? Pronto. Está vendo? Minha mediunidade é fogo. Já adivinhei a pergunta dela. Então, um textinho de Adenauer, né? Onde ele fala do evangelho, que eu acho tão significativo e bonito esse texto. O evangelho no lar é o encontro de corações, naquele momento, que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É um momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, isso é o evangelho no lar. Só esqueci de falar mais uma coisa sobre o evangelho no lar. Não é o momento da DR. Não é o momento de lavar roupa suja. Né? Porque eu também já presenciei isso. Né? Bruno abre lá o evangelho. Naquela semana teve um pega para capar com Luísa. Né? E o evangelho falou de alguma coisa dali. Por que será que o evangelho falou, né? Para os dois se conscientizarem do que aconteceu. Mas aí Luísa olha para a cara dele e fala assim, está vendo só? Por isso que você abriu nesse capítulo. Foi isso que eu te falei a semana toda, mas você não me escuta. O que eles fizeram nesse momento? A energia que estava aqui. Então, é o que está escrito ali da Adenauer. Né? É o momento de se eliminar as diferenças e escutar o silêncio. Né? O que está dito ali no Evangelho não é para A, B, C ou D, é para a família, é para todos. A gente sempre abre o Evangelho ao acaso. Né? E nunca é um acaso, porque sempre tem a ver com algum momento daquela família, naquela semana, com alguma pessoa. Né? É impressionante. Quem não faz, passe a fazer para vocês verem. O outro é o atendimento fraterno. Né? Aqui na casa a gente chama de entrevista, acolhimento, que é esse momento que a pessoa que chega da rua, né, é atendido por alguém da casa espírita. Aqui na casa, por exemplo, a entrevista e o acolhimento é o momento onde a pessoa vai, aspas, viu, gente, diagnosticar, vamos dizer assim, né, dar um diagnóstico do que você precisa. Né? Então, ela vai dizer, olha, pastor, agora você vai ter que passar por 5 desobsessões, fazer a fluidoterapia e a visualização curativa. A gente tem alguns tratamentos na casa. Né? Quem não sabia disso, porque muita gente entra pela ULI e não sabe do tratamento do centro espírita. Né? Então, nós temos um tratamento espiritual, vários tratamentos, mas ele é indicado para cada pessoa de forma diferenciada, através desse atendimento fraterno, dessa entrevista, desse acolhimento. Tá? Quem quiser passar por esse atendimento, é aqui na recepção, que é essa portinha de vidro que fica aqui. Né? De manhã sempre tem alguém lá, mas ali eu acho que tem um QR Code, tem telefone, tem tudo para vocês se informarem. Qual é a diferença entre fluidoterapia e passe? Eu sempre faço confusão. Basicamente, simplificadamente,
A fluidoterapia é um passe mais especial. Pronto. Né? O passe é algo mais simplificado, né? Mas eles têm o mesmo objetivo, que é o reequilíbrio energético, a transfusão de energia, né? A transmutação dessa sintonia, desses sentimentos. Mas a fluidoterapia tem uma técnica de aplicação que a pessoa que está fazendo a aplicação da fluidoterapia faz diferente do passe, né? Lá no ciclo 2, vocês vão ter uma aula só sobre passe, uma aula só sobre centros de força, que é onde o passe atua, né? Nos centros de força, que alguns falam chakras, né? Mas o chakra é uma nomenclatura que não é do espiritismo, tá? Mas a gente usa também. Mas vocês vão ter essa aula, uma aula específica para cada coisa, lá no ciclo 2, tá? Mas é basicamente isso. A fluidoterapia tem uma técnica diferente do passe, mas os dois têm o mesmo objetivo. Tá bom? E, finalmente, a reunião mediúnica da desobsessão, que é a técnica direta, né? Que eu já falei aqui um monte sobre ela. Né? É onde é atendido o desencarnado e o encarnado também. Né? Só que, como vocês podem ver aí na figura, não é um atendimento de 2. Né? Cada atendimento que a gente faz serve de modelo, de aprendizado, de esclarecimento para todo mundo que está ali envolvido. Né? Para o médico que está dando a comunicação, para o médico que está fazendo o esclarecimento, para os amigos espirituais que vêm acompanhando o espírito, que está acompanhando o médium, de doutrinação, de comunicação. Então, no mínimo, ali tem umas 6 pessoas envolvidas, mas, geralmente, tem mais pessoas envolvidas. Né? Então, é um momento de esclarecimento coletivo. Né? A gente acha que é só para o encarnado e desencarnado, mas não, é um momento coletivo. Né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, não adianta a gente passar por 500 desobsessões se a gente não fizer a nossa mudança interna. Porque, senão, a gente vai virar papa desobsessão. Tem um pessoal da Igreja Católica que diz que o pessoal que vai todo domingo na missa é o Papa Hóstia, né? Que vai para a missa para Papa Hóstia. Né? O espírita tem o Papa Passe e tem o Papa Desobsessão. Né? Aquele povo que vem, toma o passe, mas não muda uma vírgula da vida. Né? E a desobsessão é a mesma coisa, tem o Papa Desobsessão. Vem aqui, Papa Desobsessão, mas não faz nenhum esforço de uma mudança interna. Né? Então, é a historinha do mel que eu contei para vocês. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, tudo isso que a gente usa aí, né? Figa, pé de coelho, pimenta, olho grego, um monte de outras coisas, trevo, né? É a mesma coisa do que você perguntou sobre o Evangelho. Né? São coisas que podem até mentalmente levar você a imaginar que esteja seguro de alguma coisa, mas não está. Porque o que vai fazer aquela mente, aquela pessoa, aquele espírito chegar até você é a sua vibração. Certo? Entenderam isso? É bom que a gente conversou bastante, né? Quais são os fatores básicos da obsessão? O esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado, nós. Né? Mas nós também somos obsessor, viu? A gente é obsessor de filho, de marido, de mulher, de colega de trabalho, de patrão, de um monte de gente. Quando a gente fizer aquela análise lá que André Luiz disse para a gente, né, de quando em quando, vamos também pensar aí quem que a gente está obsediando. Né? Mãe para filho, misericórdia. E ainda usa aquela coisa assim, não, mas é por amor. Né? É por carinho, é por cuidado. Né? Na aula de família a gente vai falar sobre isso. Diga. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Alê, eu entendo que grande parte, né, a maior parte da nossa elevação é nossa vibração. E você falou que os talismãs, eles não têm tanta interferência nisso. Mas, por exemplo, os cristais. Eu, por exemplo, sempre utilizo um cristal que ele é popularmente conhecido como o cristal do Arcanjo São Miguel. Mesmo que a minha vibração esteja alta, esses cristais, eles têm alguma interferência, são conhecidos por nos aproximar dos nossos anjos da guarda. Isso teria alguma interferência? Se você é uma pessoa miseravona, vou usar aqui o termo bem baiano, né? E anda com colar com 5 cristais pendurados, você acha que algum espírito benevolente vai se aproximar de você por causa do cristal? Acredito que não, mas caso a minha vibração esteja elevada, o cristal ele pode auxiliar nessa frequência? Eu não acredito. Certo, obrigada. Né? Eu não acredito. Ainda agora eu dei aula no ciclo 4 e a aluna ficou ali batendo na tecla comigo, não, mas eu falei, então tá bom, é o que você acredita e é o que eu acredito, e a gente não é obrigada a acreditar na mesma coisa. Né? Agora, as coisas levam a gente a uma crença. Então, por exemplo, vamos mudar o exemplo. Se eu sou uma pessoa católica e eu tenho fé em Santa Teresinha, né? E eu acho que, para eu fazer a oração para Santa Teresinha, eu tenho que acender uma vela. Se eu não tiver aquela vela, eu acho que a minha oração não chega com tanta eficácia para Santa Teresinha, porque eu acredito que eu preciso daquela vela. Então, a minha intensidade, vamos dizer assim, na crença, na vontade, no desejo que aquilo chegue até a santa, vai depender da vela. Porque quando eu não fizer a oração acendendo a vela, eu vou achar que não chegou lá, porque é a minha crença. E está tudo certo. Né? E está tudo bem. Assim como as religiões de matrizes africanas, o candomblé, a umbanda e tudo, tem os banhos, né, de folha, disso e daquilo. As folhas têm um poder medicinal. O sal grosso tem um poder medicinal. Né? Mas são só coisas que te produzem uma conexão maior, vamos dizer assim, para simplificar. Né? Mas não são essas coisas que vão afastar os espíritos ou aproximar os espíritos. Certo? Eu acho que essas orações, como você falou aí de Santa Teresinha e a vela, à medida que a pessoa faz a oração e não tem a vela, ela vai se conectar que não vai dar tão certo. Vai desacreditando. É o próprio pensamento. É o pensamento. Então, assim, o que a gente acredita. Uma vez eu estava na minha casa, foi uma prima minha que ela é evangélica, né? Aí ela, vamos fazer uma oração? Eu falei, vamos. Aí ela é boa de oração, né? Aí eu falei, ela falou, vamos ajoelhar. Eu falei, não, você acredita que a ajoelhada vai dar certo? Eu acredito que em pé vai, eu não gosto de ajoelhar. Então, eu acho que é isso, é aquela intenção. Quando às vezes eu peço, e aí eu já estou me movimentando para acontecer, porque eu acredito. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bem por aí. É exatamente isso. Né? Eu tenho um tio lá no Rio que, quando a coisa está ruim, ele acende uma vela para o anjo de guarda. Então, se ele não acender a vela, ele acha que o anjo da guarda, que também, né, outra coisa que a gente não acredita, mas vamos botar em amigo espiritual, vamos mudar o nome, né? Ele acha que o amigo dele, o anjo da guarda, não vai escutar ele, porque ele precisa da vela. O anjo da guarda dele deve ser cego, precisa da vela para enxergar o caminho. Né? Igual o povo que ora gritando, né? Jesus é surdo. Então, brincadeiras à parte, mas é o que eu penso. Né? Então, é isso, é da crença de cada um. Nada contra a crença de cada um. Cada um, né, se aquilo te leva a uma mudança, porque isso que é o mais importante. Né? Uma vez uma pessoa estava aqui pichando uma das igrejas evangélicas famosas aqui, que eu não vou citar nomes, né? Porque só tem ladrão, porque o pastor não sei o quê, porque não sei o que lá. Eu falei, olha, o que o pastor faz é coisa do pastor com Deus, assim como a facilitadora aqui, como o palestrante que fica ali, é problema dele com Deus, meu com Deus. Agora, se o que eu estou falando aqui, se o que o pastor está falando lá, leva algum de vocês, né,
a uma mudança, a uma reflexão, uma transformação, é válido, né? Eu posso não estar fazendo o que eu estou falando para vocês. Isso é um problema meu com o universo. Mas se você se transformou, se ela se transformou, se ele está se transformando, então a minha ação aqui, eu posso estar roubando todos os milhões do mundo, mas os milhões que estou roubando, de novo, é um problema meu com Deus. Né? O que leva você dentro da igreja, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do Centro Espírita, é seu com a sua história. Então, a história é de cada um. Entende? Então, é isso. Então, vamos lá. Como reconhecer a obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com o seu modo natural de ser. Então, como reconhecer a obsessão? Se autoconhecendo. Né? Eu sei, eu estou percebendo que eu estou tendo comportamentos, sentimentos, realizações que não são típicas minhas. Eu estou com um humor diferente, eu estou me comportando diferente. Isso é uma das formas. E qual é a outra forma? Ouvir as pessoas que estão à sua volta. Né? Porque o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, o seu namorado, um amigo que te conheça muito bem, pode sinalizar para você o que está acontecendo, que você está assim, assado, diferente. Né? Então, acendeu uma luz vermelha ali. Opa, tem alguma coisa diferente. Né? Lógico, gente, levando em consideração se realmente não está acontecendo alguma coisa diferente. Tem uma pessoa doente na sua família, você não vai ficar alegre e feliz, você vai ter um momento de tristeza, né? Você está passando por uma situação financeira ruim, né? Qualquer problema de qualquer âmbito da vida, então tem que fazer essas análises. Também não dizer que tudo é espiritual e tudo é obsessão. Né? Que foi o que eu falei na primeira fala hoje da aula. Né? A gente sair desse lugar de vítima e algoz, porque não tem vítima e algoz. Né? Espíritos são pessoas, e pessoas erram. Nós já erramos e continuamos errando, e continuamos obsediando até os encarnados que estão na nossa volta. Então, por que os outros não podem também errar? Né? Então, espíritos são pessoas, tá bom? Quem é o principal agente da desobsessão? Turma, num coro... Ah, que susto! Pensei que eles não iam dizer. Eu ia ter que começar a falar tudo de novo. Para finalizar, essa frase de Adenauer. Olha que coisa simples, né? Que combina lá com o primeiro slide que eu trouxe de Sueli Caldas. Né? Que ela diz que, em sentido amplo, a desobsessão é a regeneração da humanidade. Né? Então, Adenauer diz, pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Olha que simples. Quem aqui já está nesse nível? Você, Vini? Só Vini, nem eu estou, Vini. Essa semana mesmo eu escorreguei vindo para cá, fazer a aula de desobsessão da terça-feira, eu, no trânsito, falei 3 palavras feias. E cheguei aqui e contei para a turma. Não, externar já é o pior, né? Primeiro a gente para de externar, depois a gente para de pensar, né? Eu ainda estou externando. Então, pensando bem e vivendo bem, a gente não vai precisar de desobsessão. Como é que a gente vai chegar nisso aí? Se policiando, orai e vigiai, né? Que foi o que Jesus falou. Orai e vigiai. Qual é o principal mandamento que Jesus disse? Quem sabe aí? Quando Jesus foi questionado, mas, mestre, qual é o principal mandamento? O que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Quando a gente conseguir fazer isso, acabou a desobsessão. E a obsessão. Vini já consegue. Ele disse que sim. Ele está igual o Luiz nas aulas de espírito, né? Quando tem espírito perfeito, está igual...
Tá nessa classe, né, Vini? Pronto. É por isso que eu sou amiga dele assim, ó, colada, que é para ver se eu pego alguma coisa. Pelo que eu penso, né? E aí tem outra frase, que aí é de Missionários da Luz, que diz assim, ó: não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. O que está dizendo aí? Fazendo um link lá com outro slide de André Luiz, né, que ele diz que todo mundo vai passar pelo processo de obsessão. Vai, porque nós somos imperfeitos, né? Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, ora a gente está good vibes, ora a gente está com raiva, ora a gente está estressado, outra hora está angustiado, outra hora está feliz, outra hora está alegre, e a gente vive nessa montanha-russa. Então, nesse momento que a gente desce, vai conectar, não adianta. Vai conectar com os irmãozinhos iguais, né? Mas o que está dizendo ali? A gente não pode deixar que ele faça ninho na nossa cabeça. Então, o que ele está dizendo ali? Obsessão tem 3 graus: simples, fascinação e subjugação. Fazer ninho na sua cabeça é a subjugação. Né? Então, você tem que estar atento para que essa ave não faça ninho na sua cabeça. Se você mudou sua vibração, mudou seu estado mental, percebeu a tempo, alguém te alertou, tome uma providência para que essa ave voe. Porque se você continuar estagnado, vai passar para o 2º grau, que é a fascinação, onde a gente já não ouve o conselho de ninguém, e para a subjugação. Né? Igual vocês viram semana passada na aula. Então, o pulo do gato é orai e vigiai. Estejamos atentos a todo momento. Ok? Como que é a autodesobsessão? Primeira coisa, transforme-se. Né? Isso tudo que eu fiquei falando aqui, quase 2 horas para vocês. Transformação. Essa é a autodesobsessão. Né? E algumas diquinhas. A gente manter as nossas ideias sempre o mais elevada possível, né? Levando em consideração essa montanha-russa que eu falei. Né? Equilibrar as nossas emoções, evitar os vícios e o trabalho no bem. Minha avó dizia que quando a gente ajuda os outros, a gente bota o nosso problema no bolso. Né? Então, essas são algumas diquinhas. Não são fáceis, obviamente, mas não tem outro jeito. O jeito é trabalho, exercício, vigilância e mudança. Porque, senão, a gente vai viver, né, indo e voltando e cometendo os mesmos erros, com as mesmas atitudes, pensamentos, sentimentos. Ok? Para finalizar, eu tenho mais 2 slides, esse e mais um. Isso aí é Adenauer falando sobre a oração, né, que eu trouxe lá no início, estou trazendo no final de novo, porque eu achei esse texto muito interessante. Orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser seu primeiro ato para que seu dia se inunde de paz e de amor pelo simples fato de você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo. Ilumine-se para clarear os seus caminhos e de todos à sua volta. Então, olha o quanto, né, a oração é importante nesse processo de desobsessão. Mas, como eu falei lá no início, não é aquela oração decorada, não é aquela oração que a gente sabe, não é buscar um monte de palavras bonitas, não é fazer uma oração de 10 minutos. Né? Pode ser você só abrir os seus olhos de manhã e, antes de qualquer coisa, dizer obrigado. Já é uma oração. Né? Terça-feira, a aluna falou assim,: ah, quando eu estou lavando louça, eu estou... Eu falei, ó, não cheguei nesse nível. Né? Mas, quando eu estou lavando louça, eu estou... Eu falei, ó, não cheguei nesse nível. Né? Terça-feira, a aluna falou assim, ah, quando eu estou lavando louça, eu estou... Eu falei, ó, não cheguei nesse nível.
Eu não cheguei nesse nível, né? Eu sei, no outro dia eu li na internet, né, que você deve, quando a louça está na pia, né, você tem que agradecer, porque se a louça está suja, é porque você tinha comida para comer, tinha alimento lindo, maravilhoso. Eu acho isso também, né? Mas que tem hora que dá vontade de você jogar uns pratos pela janela, dá. Ou quebrar na cabeça de alguém que deixou na pia, né? Então, é isso. Mas vamos acordar, né? Agora, falando sério, eu faço isso todos os dias, é uma prática minha, né? Não precisa ter palavras bonitas, só você agradecer, dar aquela conectada, antes de pegar o celular, de levantar da cama, né, correndo, entrar no banheiro, porque a gente faz isso, né? O relógio toca e a gente quer dormir mais 5 minutos, 10 minutos. Aí, quando você levanta 10 minutos depois, você já passou do adiantado para o atrasado. Aí você entra correndo no chuveiro e aí começa o seu dia, né? Então, vamos fazer disso uma prática, né? Porque, como disse a Adenauer ali, é um momento que você, se dormiu mal, se teve uma caminhada difícil aí durante a noite, como espírito que nós somos, já dá uma equalizada, já dá uma reenergizada, né? Mas tem que ser sentido e não obrigatório nem decorado, né? Abrir o olho, eu estou aqui, eu não vou dizer quem é não, tá? Mas eu estou vendo só um casal dizendo assim, tá vendo? Eu não te falo? Tá vendo aí? É o evangelho no lado fazendo DR, né? Estou só vendo aqui a galera assim, mas é verdade, né? Então, vamos fazer isso, tornar isso um hábito, que a gente já vai começar o dia diferente. Fim. Esse texto se chama Desobsessão Sempre. É um texto de André Luiz, psicografado por Chico, que resume brilhantemente tudo que eu falei aqui para vocês da minha forma, né? André Luiz e Chico colocaram isso de uma forma bem mais bonita e também é um tapa com luva de pelica na nossa cara. Então, vamos ler juntos. Se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos seus semelhantes. Se você quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Isso é a desobsessão, né? A gente quer só botar a culpa no outro. É o que eu falei no início, né? O bicho ruim, o bandidão, o miseravão, né? O algoz. Eu sou sempre a vítima. Mas a gente só quer receber. E o dar? Se a gente não está gostando do que está recebendo do universo, mude o que você está dando. Se você quer auxílio, auxilie. Se você quer compreensão, compreenda. É a oração de Francisco de Assis. Já ia falar de Chico Xavier. A oração de Francisco de Assis, né? Que, para mim, é uma das mais perfeitas, né? É dando que se recebe. Então, tudo que você quer receber, seja isso para o mundo. Como é que você vai receber o que você não está dando? Como é que você vai atrair o que você não está vibrando? Não existe, a conta não fecha, né? Então, esse texto, para mim, é um tapa com luva de pelica, né? Como eu disse. E, para finalizar mesmo, tem outra frase de Chico que diz assim: a melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom.
traduzindo para o ditado da minha avó, quem se mistura com porco, farelo come. Né? Não adianta, se você quer que estejam pessoas boas do seu lado, você não ser uma pessoa boa. Você não vai estar perto de pessoas boas. Não tem como. Essa equação não está certa. Ok?